Olá, está começando mais um Jogo Aberto. Eu, Fred, e os meus colegas Guilherme, Gil e Fábio vamos entrevistar o jornalista da TV Globo, Marcelo Barreto, que recentemente lançou o livro Os 11 Maiores Camisas 10 do Futebol Brasileiro. Missão difícil, hein, Marcelo? Bem difícil, mas também bem prazerosa. Como é que surgiu esse convite para fazer esse livro? Pois é, a editora Contexto lançou uma série, né? O livro está aqui, ó. A série começa com os 11 maiores técnicos do futebol brasileiro, livro escrito pelo Maurício Noriega, e a ideia era pegar por posição, né? E aí o próprio Noriega indicou algumas pessoas, a editora estava procurando autores. Ficou logo com a camisa 10. Ah, me ofereceram. Qual que você quer? Eu quero a 10, né? Que nem na pelada, né? Se você chega, tem que se garantir, né? Como é que foi a seleção? Pois é, tem um certo trabalho histórico, né? Primeiro você tem que definir o que é um camisa 10, porque os sistemas táticos, os sistemas táticos mudam, essa não é uma posição. De todas as posições do livro, talvez seja a menos definida, né? Padronizada. Eu até brinco na abertura que o Noriega diz que é difícil definir o que é um bom técnico, né? Ele diz assim, goleiro bom é o que evita gol, centroavante bom é o que faz gol, e o bom técnico é o quê? Segundo o Romário, que não atrapalha. Pode ser, é um dos critérios. Mas eu brinquei aqui na abertura dizendo assim, pelo menos técnico você sabe quem é, né? É aquele que está lá na beira do campo fazendo assim, né? Normalmente de terno e tal, você olha e vê quem é o técnico. O camisa 10 você tem que meio que definir, né? E de todas as posições mesmo, por exemplo, tem o livro de laterais, do Paulo Guilherme, tem o livro de volantes, do Sidney Garamboni, tem o livro dos centroavantes, que é do Milton Leite. Centroavante pode até causar alguma dúvida, porque alguns atacantes caem mais pelo lado, né? Esse sistema mudou, alguns times não tem mais o cara ali da área. Talvez dê alguma dúvida, mas camisa 10. Bom, e tem o dos goleiros, que aí não dá dúvida nenhuma, né? Aquele que pega com a mão é o goleiro. E quais são as características de um bom camisa 10? Olha, para mim, o camisa 10 é um jogador de meio de campo, né? Que joga colado nos atacantes, joga perto da área. E tem uma característica que muitas vezes é de fazer gol. Ele tem uma característica de liderança também, mesmo que não seja uma liderança espiritual, né? É no mínimo uma liderança técnica. Ele é um cara, né? O camisa 10 é o seu camisa 10 preferido? É porque tem um cara que inventou a camisa 10, que foi o Pelé, né? Então esse aí tá acima esse não do conta, bem do né? mal, né? Esse ele não é meio conta. hors concurso, né? Eu acho que o meu livro são os 10 maiores camisas 10 do futebol brasileiro, mais o Pelé. Que é outra coisa, o título podia mudar, né? Tem camisa 10 aí que não vestiu a 10, na verdade, né? Tem. Eu até digo aqui que o Zizinho, que é o primeiro capítulo do livro, é um precursor da camisa 10. O Zizinho jogou quando ainda não tinha número de camisa. E quando os números começaram, ele usou a 8 porque a contagem... Naquela época eram praticamente 5 atacantes, né? Na verdade estava se mudando de um sistema de pirâmide, que tinha 5 atacantes mesmo, para os sistemas WM diagonal, que tinham 3 atacantes e 2 meias. Só que era uma linha de frente, né? O futebol era diferente. O futebol não tinha tanta mobilidade no setor de meio campo como tem hoje. Então a numeração começava do ponta direita e ia até o ponto esquerdo. E o Zizinho jogava de meia direita. Então começava pelo 7, ele era o 8, por essa conta óbvia. No fim da carreira ele chegou a usar a camisa 10 e ele tinha toda essa característica do camisa 10, né? De ser líder do time, de conduzir o jogo, de se aproximar da área, de fazer gol. Você levou em consideração o fato do jogador ter uma história na seleção ou isso aí não contou? Se levasse, não escalava o Neto, né? A história pois do Neto na era seleção, isso. Ele foi... Deu errado. Não foi, né? Sabe o que acontece? Quando você vai comparar épocas diferentes, é inevitável que você compare conquistas, né? Se você quiser comparar dois jogadores que estão em atividade hoje, você está vendo os dois no mesmo tipo de futebol, né? Muitas vezes se enfrentando um contra o outro, quem levou a melhor. Então você pode até esquecer os títulos, acaba não esquecendo. Título no futebol tem um peso muito grande, né? Título, história na seleção, tudo isso acaba tendo peso. Quando você vai comparar épocas diferentes, é difícil que você não vá para esse lado, né? Então assim, o que o jogador conquistou com a camisa do clube dele e que desempenho ele teve com a camisa da seleção, tudo isso teve que ser levado em conta e eu tive que realmente interpretar de outra maneira no caso do Neto, né? O Neto tem um grande título da carreira, que é o título pelo Corinthians, né? Um título que eu acompanhei e sempre com o risco de levar as pessoas a acharem que eu estou comparando o Neto com o Maradona, o que não se pode fazer. A desproporção entre o Neto e o time do Corinthians era semelhante à desproporção entre o Maradona e a seleção da Argentina em 1986. Ele também levou o time nas costas. Um time fraco que tinha um cara que mudava o time, mudava tudo de figura. É uma característica do camisa 10. Ah, é.
Ele é o cara, né? Ele é o cara. Ele pode transformar um time medíocre num time genial. Aproveitando o Neto, também teve muita polêmica acerca do Gaúcho e do Raí. Menos do que eu esperava, no caso do Ronaldinho Gaúcho. Né? Eu te confesso que foi a minha maior dúvida, o Ronaldinho Gaúcho. Porque ele migrou da posição de camisa 10, né? Ele viveu os agora grandes tá anos dele. Cada vez mais ele vai, né? Caindo para a ponta esquerda. No Milan teve uns lampejos assim, parecia que ia voltar, mas tem sempre uma hora que tem alguma coisa, tem um melzinho ali naquele lado esquerdo que ele vai, que ele atrai o Ronaldinho Gaúcho. Não sei o que acontece. Ponderei muito, assim, talvez fosse o cara que eu tirasse da lista. Seria o Gaúcho. Talvez eu não tirasse o Incluiria tão a Marta. Contestado. Nem me fala. Pedir na internet a Marta, né? Toda vez que eu lembro disso me dá uma dor de cotovelo. A Marta eu nem considerei. Pensei no futebol como... Né? Masculino. É até uma visão meio machista, né? Tenho que admitir, mas pensei no futebol como o futebol masculino. A Marta não me passou pela cabeça. Não é uma questão de que eu avaliei e falei, não, acho que a Marta... Não foi isso. O que me deu essa dor de cotovelo foi que ela não me passou pela cabeça. E se tivesse passado, eu acho que eu ia ter que tirar alguém dessa lista aqui. E quem passou pela cabeça que você falou assim, não dá para entrar, mas esse cara tinha que estar na lista? Olha, o mais cobrado... Né? Assim, o mais cobrado que se encaixa nos meus critérios, porque muita gente cobrou jogadores que não se encaixam nos meus critérios e estão explicados no livro. Mas que usavam a 10, ainda que usavam outra esse posição. Que é o problema, o número 10 confundiu um pouco as pessoas, daí a cobrança pelo Roberto Dinamite, muito grande no Rio, muito grande, principalmente os torcedores cariocas. Ele inclusive está no livro dos centroavantes com muita justiça, porque foi um dos maiores centroavantes do futebol brasileiro. Não pode haver duplicidade, você não pode escalar o cara em 2 livros, né? E o Roberto usava, a camisa 10 era um líder, né? Era o grande nome do Vasco, mas na posição de centroavante. Eu não posso também aqui ignorar a função, por maior que seja a mística do número, por maior que seja a função de liderança do cara. Eu estou falando aqui de jogadores de meio de campo, né? O Roberto não é. Dos que se encaixam em tudo que eu escolhi, o mais cobrado foi o Alex. Do Cruzeiro, foi do Curitiba, do Cruzeiro, do Palmeiras, do Flamengo, do Fenerbahçe. Alex Soninho? Ele teve essa fama, né? Tinha um apelido por conta dessa história de às vezes se desligar do jogo. Acho um grande jogador, mas eu acho que ele fica devendo um pouco a todos os outros que estão na lista. E o Neto, por mais que ele deva tecnicamente a outros que deva em termos de conquista a outros que estão na lista, em termos de tamanho da carreira, eu acho que ele não deve tecnicamente. E o principal, ele não deve animicamente, espiritualmente. Acho que o Neto tem o espírito do camisa 10. E o Alex talvez não tenha. Talvez ele tenha a parte técnica bem resolvida, mas a parte emocional, nem tanto. Se você tivesse levado em conta o futebol feminino, assim, que outra mulher além da Marta você escolheria para colocar no livro? Ou seria só a Marta? A Marta é meio um Pelé, assim, né, da parada, né? Ela está num outro nível. A gente tem que lembrar que a Marta tem 20 e poucos anos, ela deve ter feito agora 22. Bem novinha. Ela já foi eleita a melhor do mundo, acho que 3 vezes, né? Ela realmente atingiu um nível de jogo que no próprio universo do futebol feminino, mundial, não é só brasileiro não, tá? É uma coisa, é um disparate, né? Ela é assim, sei lá, um Guga, né? Não existe tênis brasileiro, existe o Guga hoje, né? Vamos respeitar a Maria Esther Bueno, por exemplo, que foi até maior do que o Guga na época dela. Mas se a gente pega o tênis brasileiro das últimas décadas, né? Não tem assim uma estrutura, uma base do tênis brasileiro, e aí tem o Guga acima dos outros. Não, tem o Guga, e eu acho que o futebol feminino é meio assim, né? São 2 esportes que não aproveitam seus ídolos para se estruturar, né? Pois é, eu até estou na dúvida se dá para fazer isso mesmo, porque tanta gente não faz, eu fico na dúvida se isso